Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. Vamos falar agora sobre os pronomes de tratamento. É importante você entender que pronome de tratamento, na verdade, é uma maneira de atribuir o mérito à pessoa em função à sua condição social, ao seu papel dentro da família, às suas relações pessoais, aos níveis de importância dele político, acadêmico e até mesmo em relação ao seu poder de gênero dentro da sociedade. Então, vamos entender como é que funciona isso. Vou passar para vocês um breve histórico para vocês entenderem o que significa. O homem, dentro da tradição, já que a nossa língua portuguesa ela é de cunho masculino absoluto, vamos dizer machista, porque a sociedade é machista, então isso está inserido dentro da gramática por uma tradição histórica. Falou assim, senhor é a forma como nós tratamos todos os homens do dia que ele nasce até o dia que ele morre, porque pela tradição do passado o homem era o detentor do poder absoluto da terra. Era o homem quem tinha a propriedade e ele quem propagava o próprio nome. Tá? Então o homem já nascia com o nome dele determinado e seria o herdeiro das terras dos pais, então ele daria continuidade. A mulher não. A mulher, como ela nascia, ela ainda era o quê? Uma agregada à família, né? Um apêndice familiar. Por isso ela era tratada no diminutivo senhorita, porque o nome ainda não era o que seria definitivo dela, as terras não seriam herdadas por ela, não receberia. Quem tinha a função de administrar o lar era a mãe. Então ela estava ali o quê? Só esperando o momento de se casar. Quando ela seria promovida? Justamente quando se casasse. Agora ela teria o quê? Dividir, ou seja, partilhar da propriedade daquele homem, partilhar do seu nome. Então ela era promovida a senhora. Hoje em dia isso já não é assim, as relações sociais mudaram. Hoje em dia ainda uma mulher é senhorita, solteira, casada, senhora, mas existem outras formas dela se tornar senhora. Principalmente exercendo cargos públicos, né? Ela passa a ter não o pronome de tratamento, mas o vocativo, que é como eu chamo, né? Falou assim, eu falo Sua Excelência, a senhora prefeita da cidade de tal lugar, tá bom? Então, é assim que eu passo. Senhora vereadora. Vereadora é pronome de tratamento senhora, tá? Falou assim, porque todos os outros políticos nós vamos ver que eles têm, pela condição do pleito eleitoral, a condição de excelência. Todo eleito no país é excelência com exceção do vereador. Tá? O primeiro a ter excelência é o presidente da Câmara, isso daí pelo número de votos, né? Existem cidades em que os vereadores têm uma representação tão insignificante que só o voto do vínculo com o partido que o leva realmente a ocupar a cadeira dentro da Câmara dos Vereadores. Então, imagine, você pode ter com um partido, numa cidade com 40 mil eleitores, você tem 8 vereadores. Falou assim, e um vereador de um único partido consegue 20 mil votos. Na verdade, ele conseguiu voto para eleger mais 3. Então, os 3 outros, na sequência do seu partido, serão eleitos. Um com 1.000, outro com 200 e um com 5 votos. É o voto da família dele, né? O voto da família. Na casa dele é ele, a esposa, né? 3 filhos e a sogra, né? Só teve 5 votos, não precisa dizer quem foi que não votou nele, né? Falou assim, é uma coisa bastante clara. Mas vejam só, como ele não tem representatividade dentro desse contexto, ele não é tratado como excelência, tá? Ele não é tratado como excelência. Isso daí, vejam como todos os vereadores são senhores vereadores, por mais que eles se tratem assim, eles tentem, o padrão gramatical não determina isso. O primeiro a ter excelência será realmente o presidente da Câmara, porque ele sim vai reunir a soma do voto dos munícipes, já que ele é eleito pelos vereadores que estão ali, tá? Dali para cima, todos os que forem eleitos terão excelência, inclusive os cargos de indicação direta do executivo e do judiciário, não é? Então, do executivo e do judiciário. Então, por exemplo, os secretários de Estado, os ministros, tá? Todos eles têm excelência. O vice-presidente, o vice-prefeito e assim por diante têm excelência, tá? Cargos diretos ou de indicação, então, eleitos paralelos, têm a excelência. A exceção é para o vereador dentro desse contexto. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver um pouquinho sobre essa relação
com o pronome de tratamento na relação acadêmica, né? Como que é a relação acadêmica? Vamos entender? Todo mundo que tem formação acadêmica tem o senhoriado, que é o poder, tá? É o senhoriado, sua senhoria. Quem mais é sua senhoria no Brasil? Nós dizemos assim, que sua senhoria é todo aquele que nasce, que é natural do nosso país, então ele tem a sua senhoria, tá? Ele tem senhoria. Quem não é senhoria? Quem não é senhoria? Um estrangeiro que viva no país, tá? Que não seja naturalizado e não tenha nível universitário, nível superior, tá bom? Todos que têm nível superior ou sejam naturais são senhoria. E lógico que isso daí dentro do serviço público, a gente vai ver que é tratado mais para autoridades, mas todos têm senhoria. Se você receber um ofício na sua casa, né, ele vai chamá-lo de sua senhoria também, tá? De sua senhoria. A partir dali, dentro do acadêmico, você vai ter o mestre, para quem fez mestrado, o doutor, para quem fez doutorado, pós-doutorado, o livre docente, até chegarmos ao reitor da universidade, que é quem distribui esses títulos, que ele está acima de todos. Por estar acima de tudo, ele está magnânimo. Por isso, ele é magnífico e assim é chamado de sua magnificência, tá? Quando nós falamos de doutor, é importante entender que o doutor é aquele que tem doutorado, com algumas exceções, por exemplo, que são atribuídas ao advogado, que presta o exame da ordem dos advogados e é aprovado, ele pode usar o título de doutor. Os médicos também, tá? Mesmo que não tenham feito doutorado, como a carreira deles é uma carreira bastante intensa, eles têm o direito desse douto, que é o do saber, tá? Fora isso, a gente sempre vai usar doutor para quem realmente tem o doutorado. Um exemplo disso são os delegados de polícia, que são chamados de doutores, mas que oficialmente não deveriam, já que para ser delegado é preciso ser advogado, mas ele não precisa ter o registro na ordem dos advogados, tanto que ela é suspensa, tá? Ela é suspensa quando ele passa para um concurso de delegado, então ele não é tratado de doutor delegado, tá bom? É lógico que existem situações especiais, né? Aquele desagravo, né? Que está lá algemadinho, tomando bufete na orelha, chama até o carcereiro de doutor, mas isso daí não vem ao caso para a gente agora. Por mais que se use isso por uma questão até mesmo de respeito, a hora que vai falar com ele, até por ser um causídico, ter a sua formação de direito, as pessoas o chamem de doutor, oficialmente isso daí não acontece, tá bom? Então o delegado não é doutor. Vamos dar uma olhadinha então aqui nos demais cargos, quem faz o quê? Primeira coisa, vamos entender a questão da concordância, isso daí é um dos pontos mais importantes. Veja, qual a diferença entre a gente tratar alguém, vamos pegar o marca-texto, de Vossa Excelência e Sua Excelência. Vossa Excelência é quando a minha fala é direta com a pessoa. Eu chego para ele e falo assim, ó, Vossa Excelência está bem? Ele responde, estou. Sua Excelência é quando eu falo referindo-me à pessoa e não diretamente. Eu pergunto, doutor José não veio hoje, sabe se Sua Excelência está se sentindo bem? E a pessoa responde, está. Então vejam, diálogo direto Vossa Excelência, diálogo indireto Sua Excelência. E a mesma coisa quanto à concordância. Vamos entender a diferença? Olha só, eu sempre terei concordância na terceira pessoa. Veja só, Sua ou Vossa Excelência, perceba que não importa, será homenageado por seus amigos. Sua ou Vossa Senhoria será homenageado por seus amigos. Então eu quero que você entenda o seguinte, não importa nesse momento, veja só, se eu trato por sua, por falar indiretamente, ou por vossa, falando direto, sempre verbo e pronome estarão concordando na terceira pessoa. Isso não muda. Por que a frase está repetida embaixo? Porque eu quero chamar a atenção, aqui é concordância de pessoa. A concordância de gênero, ou seja, homem ou mulher, é dado pelo adjetivo. Quando eu digo Vossa Senhoria será homenageada, estou falando o quê?
de figura feminina homenageada, mulher. Homenageado, homem. Então, quem determina a concordância de gênero é o adjetivo ligado ao pronome de tratamento. Então, vamos retomar? Pronome de tratamento, concordância na terceira pessoa, tá? E a concordância de gênero é feita pelo adjetivo. É a mesma coisa de eu chegar para você e dizer assim, olha, você é belo, caso seja homem, você é bela, caso seja mulher. Eu estou fazendo a concordância através do adjetivo. Olha, aqui nós temos uma lista com alguns exemplos de como você trata e como você abrevia essas estruturas, né? Então vejam só. Senhor e senhora, pessoas com as quais mantemos certo distanciamento, mas respeitoso. Mas, na verdade, é uma forma de respeito a todos, tá bom? Senhor para todos os homens, senhora para todas as mulheres, senhorita para as solteiras. Vossa Senhoria, veja que eu falei agora há pouco, pessoas com grau de prestígio maior, usualmente os empregamos em textos escritos, como correspondências oficiais e requerimentos. Só que quando nós falamos de prestígio maior, entenda que todo brasileiro tem prestígio dentro do serviço público, já que é ele quem paga o salário de vocês. Tá? Ó, Vossa Excelência, usado para autoridades, presidente da República, senadores, deputados, embaixadores, Vossa Eminência para cardeais. Por que ele é eminência? Porque ele está na eminência, ele se torna papa. Tá? É o próximo cargo. Vossa Alteza para príncipes e duques, e você vai ver que quando eu tenho majestade aqui embaixo, é para reis e rainhas, porque príncipe e princesa pode estar alto, mas majestoso é só o rei e a rainha, tá? Vossa Santidade para o Papa, tá bom? Pela tradição da Igreja Católica, todo Papa viraria santo, então ele já é tratado assim. Todo sacerdote religioso, não importa qual a religião, se ele é sacerdote católico, se ele é um bispo evangélico, se ele é um babalorixá do candomblé, se ele é um sacerdote da Umbanda, a representação é vossa reverendíssima. Vossa magnificência, como eu disse para vocês, reitores de universidades. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. No emprego do pronome de tratamento, olha só uma questão da Fundação Carlos Chagas, ela diz assim, ó, a forma de tratamento Vossa Excelência, Vossa Senhoria e Vossa Eminência são utilizados respectivamente para quem? Pessoal, vamos lá. Militares não, são Vossa Excelência. Príncipes não são Vossa Excelência. Governadores são, reitores são magnificência, imperadores também não. Então vejam só, temos os governadores, que são Vossa Senhoria, funcionários públicos de alto escalão, ou seja, todos em função, funcionário público só por ser brasileiro já é chamado de Vossa Senhoria, e cardeais, Vossa Eminência, alternativa D. Tá? Um exemplo aí do emprego, vamos ver mais uma. Olha só, aqui ele coloca o seguinte, leia o seguinte fragmento de um ofício no qual expressões foram substituídas por lacunas. Então ele quer saber para a gente o seguinte, vamos lá embaixo. A alternativa que completa aqui, ó, correta respectivamente as lacunas do texto de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, atendendo às orientações oficiais a respeito do uso e de formas de tratamento em correspondências públicas. Aqui eu trouxe um trabalho dentro de correspondências públicas, mas para a gente ver o trabalho do emprego do pronome de tratamento. Então, olha, senhor deputado, né? As informações transmitidas pelo telegrama X de abril informam a quem? Veja só, ele é um deputado eleito, então ele tem excelência, tá bom? De que as medidas mencionadas em sua carta, lembre-se que a concordância é sempre na terceira pessoa. Então, aqui é mais uma demonstração para vocês de como é cobrado isso daí em provas de concurso, quando há redação oficial é até mais intenso, quando não há ele pede principalmente a questão da concordância, de gênero com adjetivo, de número, de pessoa, estabelecendo sempre a terceira pessoa, tá certo?
próximo bloco, falamos mais sobre pronomes.